Olá a todos! Hoje damos continuidade ao ciclo de encontros virtuais, Passeios pelo Maravilhoso, Literatura e Outras Artes, vinculado ao grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares, da oralidade à literatura. Este terceiro encontro será conduzido pela professora Adriana Aparecida de Jesus Reis, graduada em licenciatura em Letras com habilitação em Português e Italiano pela Unesp de São José do Rio Preto. Atualmente, a Adriana desenvolve pesquisa em nível de mestrado sob os auspícios da CAPES, intitulada Fios que se Entrecruzam, uma comparação intertextual entre os contos maravilhosos de Jean Baptista Basile e de Luiz da Câmara Cascudo, junto ao programa de pós-graduação em letras também da Unesp de São José do Rio Preto. Ela tem experiência na área de letras, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura comparada, literatura italiana, literatura brasileira, intertextualidade, mitologia e conto maravilhoso. E também pela professora Elcimara Regina Santana II. A Elcimara é graduada em licenciatura em letras, com habilitação em português e italiano, também pela Universidade Estadual Paulista de São José do Rio Preto. Atualmente, a Elcimara desenvolve pesquisa em nível de mestrado, intitulado Maravilhoso em contos de Piacevoli Note, de Gianfrancesco Straparola, junto ao programa de pós-graduação em letras também da Unesp de São José do Rio Preto. Bom, vou compartilhar já com vocês os slides em que elas partirão, então, para conversar conosco hoje a respeito do maravilhoso. E hoje elas falarão para a gente a respeito de dois contos italianos. O primeiro é do Francesco Straparola, chamado Costantino Fortunata, e vocês podem encontrar esse conto na coletânea Le Piacevoli Note. E também de Cagliuso, a Adriana vai falar sobre o Cagliuso, que está presente na coletânea Lo Conto degli Conti, do Giambattista Basile. Nesses dois contos a gente encontra as primeiras versões do que a gente conhece hoje como Gato de Botas, do Charles Perrault. Esse conto ficou bem conhecido, então, pelas mãos e pela erudição desse escritor francês, e vocês provavelmente já conhecem este conto. Ele foi, inclusive, ele recebeu uma releitura em Shrek, não é mesmo? Então, basicamente, nesse conto, nós temos três filhos de um moleiro. Esse moleiro morre e deixa heranças para esses três filhos, e o terceiro filho é, de certa forma, injustiçado. Ele recebe um gato. Mas esse gato acaba se provando de grande valia, ele se torna valioso para esse personagem, para esse protagonista, e faz com que ele, então, ascenda socialmente. Bom, vou passar a voz, então, para a Adriana e para a Elcimara, mas antes eu gostaria de agradecê-las por disponibilizarem um tempo para, então, nos levar para mais um passeio pelo maravilhoso, e agora o maravilhoso italiano. Eu passo a palavra agora a Elcimara. Olá, Gui, eu agradeço muito pelo convite, viu? Estou muito, muito feliz de poder participar desse bate-papo aqui. Então, Costantino Fortunato, ele pertence a uma obra do italiano Giovan Francesco Straparola, é o pioneiro aí em reunir os contos, as narrativas orais, né, na escrita. E ele, assim, é uma narrativa moldura que se passa na cidade de Murano, e onde se encontra uma senhora e várias outras damas e alguns homens também, mas a maioria são as mulheres, né? E elas sorteiam as narrativas que vão ser, a pedido dessa senhora, então, numa ordem para a contação daquela noite. E o Costantino Fortunato, então, você passa, por favor, Gui? Claro, claro. Ele é o primeiro conto da 11ª noite. E que, então, nessa narrativa moldura, que elas se encontram, deu um branco aqui, só um pouquinho. Ela vai narrar para a gente a história, então, do Constantino Afortunado, que foi a tradução que a gente optou fazer. Por falar em tradução, a Celeste generosamente me convidou para fazer uma tradução e a publicação, então, dessa tradução, que está no Prelo,
né, para a revista Olho d'Água. E a gente já começa falando do título, né? Porque Constantino Afortunado, que foi a tradução que a gente deu, de um título que, na verdade, ele é inferido pelos leitores. Porque o Le Piacevoli, com todas as histórias, com as suas 74 histórias, 75 com a narrativa moldura, né? Não tem títulos dentro. Então, os leitores vão inferindo por meio de uma personagem principal ali, né? Do protagonista, e colocam, né? Intitulam. Então, o mesmo aconteceu com Constantino Afortunado, que a gente resolveu traduzir, por haver aí o equivalente na língua portuguesa, e até mesmo assim pela significação desse nome, né? O afortunado, que de repente já é uma fichinha de alguma coisa que vai acontecer na história, né? E a estrutura desses contos, ela é sempre assim, uma pequena apresentação de qualquer uma das contadoras ou de contadores, que são a minoria, mas tem também. Então, ela faz, em específico aí no Constantino Afortunado, ela faz essa pequena apresentação, que é uma síntese do conto. Então, nessas duas linhas, a gente já tem uma noção do que vai ser o conto. E ela também, após ela começar essa introduçãozinha, ela dialoga com esse leitor. É como se ela tivesse já querendo que a gente reflita, dá essa sensação. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. E aí, na sequência, tem o conto, propriamente dito, e depois um enigma, que sempre é proposto, né? Que vai ter uma relação, às vezes não tão aparente, assim, com o conto. Passa, por favor, Gui. Então, essa estrutura, olha só lá, ela começa, então, com essa pequena síntese. Então, Soriana morre e deixa 3 filhos. E daí já me chamou a atenção, quando o Gui falou aí, aqui a gente tem a Soriana, né? A mãe que morre e deixa 3 filhos, né? Então, o do Zolino, Tesífone e o Constantino Afortunado, o qual, pela virtude de uma gata, conquista um reino potente. Então, olha só, já tem aquela coisa que a gente pensa, ó, então vai dar certo, né? E depois ela dialoga, então, com esse leitor, ela dialoga com os presentes ali. E sempre assim, ela dialoga com as amoráveis amigas, com as amorosas mulheres que estão ali presentes. Então, ela fala assim, muitas vezes, amigas amorosas, se vê um rico, poderoso, em pobreza cair, e aquele que está em miséria extrema, ao alto subir. Foi o que aconteceu a um pobre que, sendo mendigo, chegou a ser rei. E muitas vezes que ela coloca aí, de repente pode ser essa constância, talvez, do nome Constantino, né? Que de repente, lá no Enigma também, que eu não coloquei por questão para não ficar muito comprido, mas o Enigma remete aos dias do ano, às estações do ano, aos dias que compõem esse ano. Então, essa coisa de constância também, talvez, né? E na nossa tradução, nós optamos também por, assim que colocamos aí esse diálogo, então, da nossa narradora, colocar o C'era una volta, que não tem também no conto. Então, na hora da tradução, quando resolvemos fazer a tradução, a gente optou por acrescentar, porque é um indicativo, assim, eu acho que todo mundo que gosta de conto de fada, já é uma marca, né? Esse era uma vez. Então, a gente optou por colocar também na tradução. Você passa ali, por favor. Então, aí o enredo, né? A Fiordiana, que é a narradora desse dia, ela vai... Então, ela faz essa síntese, ela dá essa dialogada aí com os ouvintes, daí ela começa. Então, ela vai contar que a Soriana morreu, que ela deixou como herança aí para os 3 filhos, ela deixou uma tábua para desenrolar pão, uma tábua uma madeira para amassar o pão, né, para os 2 primeiros, e para o terceiro ela deixou a gata. E, assim, ao ler, saber que ela deixou algo que é para fazer pão, que é relacionado ao alimento, né, a gente pensa que tem uma simbologia também. O Robert Darnton, ele fala lá no Massacre dos Gatos, ele menciona muitos contos em que o protagonista, às vezes, como prêmio, ele vai receber algo relacionado à comida, o pedido vai ser relacionado ao alimento, né? Porque é a necessidade que se tem na época, é a fome. Então, eu fico pensando assim também que talvez
É muito provável que esse presente aí é o que vai fazer inicialmente esses irmãos sobreviverem mesmo, porque eles emprestam para os vizinhos fazem comida, fazem pão e dão para eles, para os dois. E o Constantino, tadinho, ele quer comer, mas ele não pode. Os irmãos falam, não, se vira com a sua gata, se vire com a sua gata. E ele fica assim muito triste, né? Porque ele pensa assim, e agora, né? Ainda tem a gata para ele alimentar. E a gata falou, ó, confia em mim que eu vou dar um jeito nisso. E ela realmente dá, ela vai à caça, ela captura uma lebre, ela leva para o rei e fala que foi o Constantino Afortunado que mandou para ele. E nisso ela faz isso várias vezes, diversas vezes ela leva uma presa para esse rei, até um dia que ela engenha, mas o Constantino, né, por causa da fome, tudo que ele passa, ele tá meio, eu até anotei, ele tá com sarnas e micoses, né? Então a gata leva ele no rio, banha ele no rio, e depois ela lambe todo ele, e aí ela cura. Ele cura, ele fica até bonito. Então, ela leva ele para esse rio, ele fica com aparência melhor, e ela combina com ele. Um dia ela fala, confia em mim, ela joga ele no rio, e ela começa a gritar que ele estava morrendo afogado. Então, o rei que pensa, nossa, escuta lá, o Constantino Afortunado está afogando. Ajudou tanto ele, né, mandou tantos presentes, ele manda lá os servos salvarem o Constantino. Constantino salvo, aí a gata, ele tá sem saber o que dizer, né, e agora, que eu vou falar? E a gata fala, não, fique tranquilo. Olha, é porque ele estava levando muitas riquezas para o rei, e os ladrões descobriram e fizeram isso, quase mataram, né, o Constantino. E ele pega, então, o rei, dá roupas para ele, deixa com que ele case com a filha, e dá um monte de baús de riqueza para a filha, de vestimenta, de joias, de pedras preciosas, só que também não tem para onde ele levar, porque ele não tem nada. Então, a gata, ele pode deixar que eu vou dar um jeito, a gata, né, ela diz. Então, ela vai à frente da comitiva, que está levando o Constantino com a esposa, com a comitiva toda do rei, e ela vai avisando, né, os camponeses, olha, se perguntar, tá ouvindo esses cavalos, essa poeira levantando? Então, é o rei, então você tem que falar que essas terras pertencem ao Constantino Fortunato, porque senão você vai ser expulso daqui. E assim ela vai fazendo com os rebanhos e com tudo mais, e por onde a comitiva passa, de quem é isso? Ah, do Constantino Fortunato. E finalmente ela chega num castelo e o dono, cujo dono tinha ido encontrar uma futura esposa, só que esse dono, ele morreu, né, o dono do castelo, ele morreu num acidente, e o castelo, então, estava sem a presença ali do seu proprietário. Então, a gata chega e fala para o pessoal, para os servos que estão ali, olha, vocês dizem isso, nós vão ser expulsos, senão vão ser punidos, né? E assim acontece, o Constantino Afortunado chega com a esposa, com a comitiva do rei, todos pensam que o castelo é dele, ele fica ali, e assim, um genro maravilhoso que o rei depois, quando morre, deixa todo o reino dele e a posição de rei para o Constantino Afortunado. Então, esse é o enredinho da história, né? O Straparola, ele é bastante atencioso, assim, com as mulheres, tanto na narrativa moldura, né, porque é uma senhora que organiza, que dá as ordens de quando começa, de quando termina, de quando pode ter a música, de quando é hora de contar a história, de quando é hora de ir embora. E no conto do Constantino, também, porque a gente percebe assim, ó, é a Soriana, é a mãe, né, é a gata, e essa gata, ela é um auxiliar mágico, né? Que a Karen Volebeff, ela fala que tem nas suas no conto dela, no artigo dela chamado Animais, Feras e Monstros nos Contos de Fadas. Ela fala assim dos animais que aparecem nos contos, e ela menciona aí o Sloan 2005, que fala que divide em 3 categorias, né? Os animais secundários, com o humano protagonista, né? Ou ao contrário, o animal protagonista com o humano coadjuvante, ou então contos só com os animais. Então, seriam esses 3 tipos de contos aí para ele, né? Que ela menciona. Então, a gente fica pensando assim, aqui a gente tem o animal secundário, a gata é secundária, né? Poderia ser. Ou é o Constantino, porque a astúcia, a ação maior é da gata, né? E eu fico pensando assim que é uma coisa que eu ainda vou investir nos meus estudos, porque eu fiquei assim, com esse gostinho de procurar mais. Porque se a gente for olhar para as funções do PROP,
Ele tem lá a situação inicial, né? E ele fala lá, assim, que o herói tem a situação inicial e a gente tem, a mãe morre, ele fica na miséria, ele passando fome, e os irmãos não querem dar comida, né? Então, a gente tem lá na função do próprio, que fala que o herói sai em busca da mudança. Aqui, quem saiu em busca da mudança foi a gata, então ela é a nossa heroína, né? Ou a gente tem também como função do próprio que o herói muda de aparência. Então, se a gente pensar naquele trecho que a gata lambe todo o Constantino e ele fica até bonito, sabe? Porque ele saiu da sarna, saiu da micose. Então, também se encaixaria aí como o herói. Então, poderíamos ter aí tanto um olhar para a gata como heroína, quanto o Constantino como herói, né? E, bom, eu acho que eu ia falar. Vamos ver. Você passa para o próximo? Ah, então, perdão, Gui. Então, fica nessa coisa assim. O Straparola é o primeiro registro que se tem dessa narrativa. Várias teses, assim, a gente começa a pesquisar, né? E começa a achar alguém que mencionou aqui ou ali em dissertações. E então, aparentemente não tem dúvida, até onde a gente está pesquisando no momento, realmente é o primeiro. Ele é nosso pioneiro aí, quem trouxe a primeira vez. E aí ficam aquelas provocaçõezinhas, né? Ferrou leu quem? Então, a gente passa para o próximo, Gui, fazendo favor. Ítalo Calvino, né? Ele pega, em relação ao Le Piacevole Linotte, ele disse assim, ó, outros argumentos de discussão entre os estudiosos é aquele sobre as fontes de várias fábulas. Muitas delas, Pele de Asno, Cinderela, Bela Adormecida no Bosque, O Gato de Botas, O Pequeno Polegar, As Fadas, se encontram em variantes semelhantes a essas, em um livro em dialeto napolitano, publicado 60 anos antes, né, 1634 a 36. O Pentamerão, ou O Conto dos Contos de Giambattista Basile. Mas podia Perrault ler o obscuro napolitano de Basile? Não é excludente, mas não é comprovado. Mais provável que ele conhecesse As Noites Agradáveis, de Francisco Straparola, que no século XVI já tinham traduzido para o francês. Também nesta coletânea de novelas do século XVI, na verdade, não se faltavam análogos a alguns dos contos, mesmo que não tão semelhantes como os de Basile, né? Isso aí é uma citação do próprio Calvino. Então, Calvino defende aí que o Gato de Botas foi a partir da leitura do Straparola. Então, é isso aí. Muito obrigado, Elcimara. Agora eu passo a palavra à professora Adriana. Olá, Gui. Olá, Elcimara. Muito prazer em participar desse passeio pelo maravilhoso com vocês, em falar também sobre uma versão de O Gato de Botas, né? E agora eu vou falar também de um escritor italiano, assim como o Gianfrancesco Straparola, mas do século XVII, né? O Straparola é do século XVI, pelo que a gente pôde acompanhar pelas palavras da Elcimara. Pois bem, o Giambattista Basile, ele, falando em contextos de peste, ele morreu em 1632 devido a uma epidemia de gripe que assolou a Itália no século XVII, né? E a Itália, nesse período, no século XVII, né, ela viveu uma situação econômica, de crise econômica, crise social, e ela estava sob o domínio do reino do Império Espanhol, vamos dizer assim, então, o Reino de Nápoles. E a língua oficial do reino era o dialeto napolitano. E o Basile, ele emprega o dialeto napolitano em sua obra-prima, chamada Locunto Delicunte, que posteriormente recebeu um subtítulo, até depois foi substituído como título de Pentamerone, né, em alusão à estrutura narrativa, também de moldura, empregada por Giovanni Boccaccio em seu Decameron ou Decamerone. A obra do Basile ela foi publicada póstumamente, entre 1634 e 36, pela irmã dele, chamada Adriana Basile, né? Essa obra, gostaria que prestassem atenção até nessa imagem, né, da ideia de manuscrito, né? A gente tem ali, ó, Locunto Delicunte, ovvero, lo trattenimento di Peccerilli. Esse é o título original em dialeto napolitano. E a gente tem a tradução aqui em português, né? O Conto dos Contos ou o Entretenimento dos Garotinhos. Eu queria salientar que, embora esteja no título a palavra garotinhos, esse título não foi dirigido, né? Essa obra não foi dirigida para crianças, assim como a obra dos irmãos Grimm,
né? O Benedetto Croce, que traduziu a obra do Basile em 1925 para o italiano padrão, o italiano standard, aquela língua próxima do dialeto florentino, empregada por Dante, Petrarca e Boccaccio, né? Ele vai dizer, num prefácio que ele fez para essa obra, que o título tem um tom jocoso, né? O Basile queria se referir aos homens espertos que conseguiu entender as coisas complicadas e engenhosas próprias do barroco. E o próprio Croce, nesse prefácio, ele vai dizer que os irmãos Grimm tomaram conhecimento da obra do Basile e eles interpretaram literalmente o título. E por isso até que os irmãos Grimm incluíram vários contos do Basile na obra deles. Discordando lá do Ítalo Calvino, que afirma que o Perrault leu o Straparola, né? Nós temos a pesquisadora brasileira, Nelly Novaes Coelho, que afirma, né, sobre a obra Locuto Delicunt do Basile, né? A grande imaginação de Basile produziu narrações tão fabulosas, seu domínio linguístico tornou-se de tal interesse, foram traduzidas em 9 idiomas, e grande parte delas estão na origem dos contos de Perrault. De seu Caliuso, saiu o Gato de Botas. De Sole Lunitalia, saiu a Bela Adormecida. De Zezola, a Gata Borralheira. E aí eu coloquei também aqui uma ilustração de um conto do Basile, a gente poderia somar a essas versões de clássicos infantis, a versão de Rapunzel, que o Basile também tem, chamada Petrosinella, João e Maria, Nenilo e Nenela. Então, vários contos que se tornaram clássicos depois em coleções europeias já estão na obra do Basile. Então, o Basile e o Straparola aí são os pioneiros do conto maravilhoso, né? Pois bem, eu estudo o Basile, né, numa pesquisa de mestrado, mas eu já venho estudando o Giambattista Basile desde as iniciações científicas. Então, desde 2015 até 2018. Eu gostaria de salientar por que nós fizemos essa tradução comentada, do conto Caliuso em especial, assim como a professora Celeste e a Elcimara realizaram também, né? Até então, a primeira, eu gostaria de mostrar, inclusive, e indicar uma belíssima tradução que saiu para português brasileiro, integral, da obra do Basile. Essa aqui, feita pelo Francisco Degani, né? É uma tradução integral, mas ela saiu em dezembro de 2018. A pesquisa terminou em agosto de 2018. Então, nós não tínhamos, a gente encontrava traduções esparsas. Então, a tradução da Karen Holobuef, da Sole Lunitalia, que é a primeira versão, de A Bela Adormecida. A editora Wish também tem uma tradução de Cinderela. Então, essa era a dificuldade. Então, para fazer uma divulgação do Basile no Brasil, a gente pensou fazer a tradução dessa versão do Gato de Botas, que é o 4º conto de fadas narrado na segunda jornada. Vou explicar rapidinho, né? Assim como o Straparola emprega a estrutura de moldura, o Basile também emprega. Eu não vou entrar em detalhes, porque daria um outro passeio pelo maravilhoso, né? Mas a obra dele são divididas em 5 jornadas. Daí vem o título Pentamerone, né? Que são Penta 5. E na segunda jornada é narrado o conto Caliuso, é o 4º conto de fadas, por isso 4º entretenimento. Pode passar, Gui. Eu vou contextualizar, né, esse conto Caliuso, mas eu gostaria de falar um pouquinho também da estrutura, que eu achei interessante, que a Elcimara apontou, né? A gente tem, aqui eu peguei uma edição italiana, a edição italiana de um tradutor chamado Michele Irac, que é um especialista no Basile, na Itália, um dos especialistas. Então, a gente tem, geralmente, o título, o subtítulo, então, 4º entretenimento da segunda jornada. Aqui, nesse parágrafo menorzinho, a gente tem o que a gente chama de fronte, que é o resumo, o enredo do conto. E esse trechinho, esse parágrafo, é a contadora de histórias, né? É a voz da contadora de histórias. Então, ela faz uma anunciação do conto, né? Uma apresentação do conto, e geralmente ela antecipa o tema daquele conto. Então, a personagem narradora do conto anterior passa a voz para uma próxima personagem. Então, quem vai narrar o conto Caliuso, do Basile, é uma personagem narradora chamada Tola Nazuta, que em italiano, em português, seria Nariguda. Então, as personagens do Basile, narradoras, são 10 ao total. Elas possuem o defeito físico, justamente porque o Basile era um escritor barroco. Então, para evidenciar esse grotesco, o bizarro, esse mundo revirado que era o barroco, né? E nesse parágrafo de introdução, ela já vai falar que o conto que ela vai ser narrado por ela vai ser sobre a inveja.
sobre a ingratidão, perdão, ingratidão. É porque o Basile, ele dá muita atenção aos sentimentos coletivos, né? Não só na introdução do conto, mas também no provérbio que encerra o conto. Então, no Straparola, a gente tem o enigma, no Basile, a gente tem um provérbio, geralmente de origem napolitana. Contextualizando o enredo desse conto, né? A gente também tem 2 filhos, na verdade não são 3, são 2, chamado Oraziello, o mais velho, primogênito, e o mais novo, Caliuso. Eles são filhos de um mendigo. A situação inicial qual é? Né? Esse mendigo, ele está prestes a morrer, então ele faz uma partilha de bens. Para o mais velho, ele dá uma peneira para ganhar seu próprio pão, e para o mais novo, uma gata. E depois, os filhos enterram o pai. O mais velho, quanto mais peneirava, mais ganhava, né? E o mais novo, ele pensava que a gata não fosse um objeto valioso, assim como a peneira do irmão, que garantia o alimento. Então, ele começa a maldizer, né? Ele começa a dizer, nossa, essa gata não... O que eu posso fazer com a gata? Eu já sou miserável nesse sentido, né? Aí a gata diz que ele é muito sortudo, porque quando ela começar a agir, ele vai ver o quanto ela pode ser um auxiliar, né? Então, o que a gata faz? Muito astuciosa, ela começa a roubar peixes de pescadores, aves de caçadores e presentear o rei da região. Lembrando, eu gostaria de comentar que o conto do Basile se passa na cidade de Nápoles, né? Então, a gente já tem até aqui no início, né? Era uma vez na cidade de Nápoles. Então, ela começa a presentear para suscitar o interesse do rei, provavelmente do rei da região de Nápoles, né, para conhecer o Caliuso. E dá certo. De tantos presentes que o rei recebe, ele convida a gata e o senhor Caliuso para um jantar. Mas ele era maltrapilho, né? Ele não tinha nem com que vestir. Então a gata inventa que eles foram assaltados, né? E aí o rei, prontamente, ele envia roupas do seu próprio guarda-roupa para ele comparecer ao jantar. O Caliuso e a gata comparecem ao jantar e a gata começa a exaltar as possessões, as terras, as riquezas que esse senhor Caliuso possuía. E ela trama com ele que ele vai embora mais cedo. Quando ela fica sozinha com o rei, ela faz uma proposta, né? Para que ele acreditasse no discurso dela. Ela diz: olha, se o senhor quiser, o senhor pode enviar seus funcionários, súditos, para conferir essas riquezas, porque eu não tenho como mensurar, né? Então, é melhor que eles vejam com seus próprios olhos. E o rei concorda. Só que a gata toma a dianteira, né? Então, ela começa a passar pela região, visitar as fazendas, os campos, e ela diz para os camponeses, os pastores e fazendeiros: olha, vocês serão saqueados, então os bandidos estão vindo por aí. Digam a eles, né, que as terras pertencem ao senhor Caliuso, assim eles não farão mal nenhum. E é o que eles fazem. E, na verdade, eram os súditos do rei, né? E os súditos do rei confirmam para o rei que o senhor Caliuso era mesmo um grande rico, né, um nobre. O rei daquela região, então, oferece a filha dele, dá a mão da filha dele de casamento ao senhor Caliuso. Caliuso se casa, depois de um mês de festividades, ele vai para a Lombardia, né, compra terras e se torna um barão. Mas não termina a história por aí. Essa eu acho que é uma grande diferença com o conto do Straparola. É uma diferença de conduta, né? Por quê? Ele, depois que se tornou um nobre, rico, né, um barão, ele começa a falar para a gata: nossa, bela gata que eu tenho, prometo que quando você morrer, você será embalsamada. E começa a paparicar, vamos dizer assim, a gata, né? E a gata se finge de morta para comprovar, para testá-lo, né? E a mulher dele encontra a gata morta, estirada no chão, ela fala: marido, a gata morreu, o que fazemos com ela? Aí ele fala: melhor ela do que nós. Jogue pela janela, remesse pela janela, né? Então, a gata, quando ela ouviu esse discurso ingrato, ela prontamente dá um discurso moralista a ele. Então, ela repreende ele no conto, né? E ela afirma, né, no final do conto, né? E aí encerra o conto da seguinte forma: ela se afasta, por mais que ele quisesse pedir perdão para ela, com humildade, ela não queria mais se aproximar dele, e ela termina o conto, o que pode passar? Rapidinho. Dizendo, né, que Deus nos proteja do rico empobrecido e do mendigo enriquecido.
Eu já vou falar desse provérbio napolitano, e pode voltar. Só para contextualizar. Na tradução comentada desse conto, antes de eu falar sobre o provérbio, né, que fala sobre a ingratidão, se amarrando com a introdução do conto, eu gostaria de mencionar que uma característica especial do Basile, por ele ser um escritor napolitano, em especial nesse conto, é a napolitanização, né? Porque há várias referências geográficas à cidade de Nápoles. E todas essas referências mereceram destaque na nossa tradução comentada por meio de comentários. Então, como que nós fizemos essa pesquisa? Buscando a tradução do Croce, né, de 1925, as notas explicativas dele, blogs, site da Universidade de Nápoles, né? E são várias, né? 5 ruas de Melito, Pedra do Peixe, Floresta de Astrone, Pântano. Eu não vou entrar em tantos detalhes, só quero dizer que todas essas referências geográficas é para suscitar também um pouco o interesse de ler a tradução, né? Todas essas referências geográficas, elas estão relacionadas a propriedades de terras, né? De pescas e onde a gata buscava os alimentos para poder presentear o rei daquela região. Com exceção das 5 ruas de Melito, que é a única que eu comento aqui, porque as 5 ruas de Melito, segundo a observação que nós obtivemos, né, buscando aí a pesquisa, elas eram um lugar para onde os mendigos iam, era um local, uma zona lá de Nápoles. E de lá eles eram conduzidos por um outro lugar chamado Faxenário, né? E é interessante isso porque essas ruas são logo faladas pelo próprio pai do Caliúcio, do Orazziello, né, no início do conto. Não gostaria de abandonar vocês nessa vida de sofrimentos, nas 5 ruas de Melito, e o pai era mendigo. Então, essa referência geográfica reverbera a situação inicial de pobreza, né, e dos próprios personagens. A outra que merece a atenção é a Pedra do Peixe, né? A Pedra do Peixe, ela é uma referência justamente ao lugar de pesca, e a de Astrone é um lugar de caça, mas a Pedra do Peixe, em especial, ela fala, no site da Universidade de Nápoles, né, há uma referência ao Basile, dizendo que ela deixou como a gente pode dizer, né, um gosto na boca da gata do Basile. Né? Então, uma referência ao próprio conto. Então, eu trouxe aqui como imagem, nesse lugar largo delle Cinque Vie de Melito, né? Tem ali, ó, Il Pentamerone de Giambattista Basile, novela 4, Giornata Secunda. Então, no próprio lugar, há essa referência, né, que tomou no conto. E eu utilizei essa imagem, esse quadrinho, essa imagem no Instagram Napoli da Vivere, porque eu pensei, né, assim como o Basile enquadrou, né, e colocou o seu conto Caliuso numa narrativa moldura, ele, na verdade, né, enquadrou aqui também, colocou numa moldura a cidade de Nápoles. Então, quando a gente pensa em Nápoles, é muito comum essa foto, né, que a gente tem o vulcão Vesúvio, e essa parte litorânea, né, a Nápoles é muito conhecida pelas suas praias. É isso, pode passar. Então, eu falei sobre o provérbio. Uma coisa interessante a se chamar aqui é que na obra do Basile, a personagem narradora, ela adquire voz na introdução e no final do conto, se a gente interpolar a narração, que é feita em terceira pessoa. Mas, neste conto especial, não é a personagem narradora que adquire a voz, é a própria gata. Né? Ela cede espaço à gata. A gata fala que Deus nos protege do rico empobrecido e do mendigo enriquecido. E faz muito sentido ela ceder a voz à gata, né? Porque o provérbio, eu estou lembrando aqui do Walter Benjamin, aquele ensaio dele, o narrador, que é também traduzido, né, a tradução, contador de histórias. E ele vai dizer que era muito comum o contador de histórias utilizar o provérbio como uma espécie de senso prático para dar um conselho ao seu ouvinte. Então, é como se ela estivesse nos aconselhando sobre, né, a ingratidão. E aí eu trouxe até o significado desse provérbio. Atenção a quem mastiga rancor ou inveja escondida. Muitas vezes as mudanças drásticas de classes sociais geram comportamentos desprezíveis. Então, quem mudou de classe social, né, ascendeu socialmente foi o Caliúso. Ele pode ter mudado, ascendido socialmente, mas não mudou moralmente, né? Então, esse é o conselho que ela nos dá, tomar cuidado com essas pessoas que ascendem socialmente de uma hora para outra e que elas têm, né, rancor e inveja escondido. E outra questão aqui, outro ponto que se destacar desse provérbio, são as rimas, né?
tanto em língua portuguesa, na nossa tradução, que Deus nos protege do rico empobrecido, enriquecido, em italiano, impoverito, arricchito, e em napolitano, impoveruto, resagliuto, né? Então, a gente pode também pensar a rima como um dispositivo mnemônico utilizado pelo contador de histórias tradicional, né? Porque à medida que a história ela fosse contada, né, ela fosse sendo repassada, viajando pelo território do maravilhoso, né, o narrador, o contador de história utilizava alguns dispositivos justamente para preservar alguns elementos dessa história. E é isso, né? Então, eu só gostaria de destacar, eu acho que a diferença fundamental é o comportamento, é a conduta do senhor Caliús em relação ao Constantino afortunado. Bom, muito obrigado, Adriana. Então, essas são as referências bibliográficas que a Elcimara e a Adriana utilizaram aqui na apresentação delas. E a gente pode passar agora, neste momento, para algumas perguntas que eu tenho aqui para vocês a respeito dessa apresentação, que eu fui percebendo ali. Eu gostaria que vocês me dissessem um pouquinho a respeito do que vocês pensam. Bom, o André Jolet, ele é um estudioso, ele foi um estudioso do conto maravilhoso, das formas simples, na verdade, e ele dedicou um capítulo ali de sua obra para estudar mais especificamente o conto maravilhoso. Ele percebeu, a partir do conto de Perrault, do conto Gato de Botas do Perrault, que mesmo quando o personagem, o protagonista, mesmo quando ele não é nada virtuoso, ele, assim como o Gato de Botas de Perrault, ele ainda é recompensado. Esse herói, mesmo que ele não apresente uma conduta boa, virtuosa, né, de acordo com o que uma sociedade preza, ele é recompensado. Então, ele trouxe a partir disso a questão da moral ingênua, né? Então, aqui a gente não tem uma ética da ação, mas sim uma ética do acontecimento. Por quê? Porque a gente torce para esse herói, mesmo quando ele é pouco ou nada virtuoso, porque ele foi injustiçado de alguma forma no começo da narrativa. Então, a gente espera, o nosso sentimento, a nossa afeição pelos heróis, espera, então, que esse herói seja recompensado, que esse início trágico seja anulado. Vocês acreditam que, mesmo que Jolet tenha teorizado isso a partir do conto de Perrault, a gente possa aplicar isso também aos contos italianos? Elcimara, eu gostaria de começar com você, por favor. Então, Gui, eu acho que sim, porque a gente tem lá o Constantino afortunado, exatamente como você disse, que ele foi injustiçado no início do conto, aparentemente, porque os irmãos ganharam algo com que pudessem sobreviver, se alimentar de alguma forma, né? E ele ficou com uma gata. Claro que é uma gata que fala, e aí, para a gente, talvez não cause estranheza para quem vai ler um conto de fada, porque Humberto Eco, ele fala lá nos passeios, dos 6 passeios pelo Bosque da Ficção, né? Que a gente estabelece um contrato de leitura, né? Quando a gente vai ler uma ficção. Então, ninguém fala assim, ela fala, mas ela fala, e ela é engenhosa, e ela ajuda o Constantino afortunado a ser um afortunado, né? A ter um final feliz aí para ele. E, realmente, ele não faz nada, de repente, para merecer isso, que a gente saiba a partir do momento que começa a narrativa, mas a gente torce por ele, né? Então, sim, eu acredito que tem a moral ingênua. Adriana, por favor, agora a respeito do conto do Basile. Eu acho muito curioso, né, pensando até nessa discussão que a Elcimara apontou, né? Há um desfavorecimento, sim, em relação ao Caliuso, né? Ele ficou com a gata, que é o Constantino afortunado. Mas agora eu penso, né? Será que esse leitor não seria influenciado justamente pela mudança de conduta dele no final do conto? E esse leitor não sentiria que ele foi ingrato com a gata? E talvez não torceria mais pela ascensão social dele, não ficaria mais feliz com essa ascensão social? Então, pode ser que o Basile, por ele ter reverberado o Basile, na verdade, ele escancara alguns defeitos, né? Não só os defeitos físicos dos narradores, mas também alguns sentimentos. Então, a inveja, a ingratidão. Então, pela questão da ingratidão ser tão reverberada, somente pelo provérbio, acredito que esse conceito, sim, ele pode se aplicar, mas o leitor provavelmente ele vai se sentir
influenciado. Então, eu acho que ele vai tender a não torcer pelo herói, né? Pelo Caliúcio. Talvez no começo da narrativa ele torça, mas no final ele se sinta... ele apoia a gata, né? Porque ele realmente foi ingrato. Justamente. Realmente foi ingrato. Justamente, eu apoiei sua gata. Eu apoiei, viu, gente, na sua história, na sua narrativa. Bom, o segundo comentário que eu queria que vocês fizessem um pouquinho é que a gente percebe de quem seria, talvez a gente pode se perguntar, de quem seria esse protagonista nos contos italianos, sendo, como a própria Simara comentou um pouquinho a respeito, né? E também eu percebo isso no conto do Basile, no do próprio Perrault. A gente tem esses protagonistas que foram, de certa forma, injustiçados no começo do conto, mas eles não fazem nada. Quem faz ali são os gatos, né? E eu também gostaria que vocês comentassem o porquê, talvez, que Perrault trocou, então, as gatas de Straparola e de Basile pelo gato de Botas, né? Então, mudando aqui o gênero dessa personagem. Eu posso começar? Sim, pode começar, Adriana, por favor. Primeiro, né, embora o título do conto seja Caliúso, né, dando atenção aí, dando centralidade ao personagem mais jovem, quem recebeu a gata, eu acredito que o protagonismo no conto do Basile seja da gata, como também o Simara havia comentado, né, porque é ela quem age a todo momento, né, e ela quem tem mais voz também na narrativa. O discurso dela é muito emblemático no final. Então, o protagonismo, com certeza, na narrativa do Basile, é da gata. Ela quem faz, né? Ela é quem age. E sobre essa mudança da gata pelo gato, se a gente pensar que o Perrault tomou algum dos textos fontes, né? Eu vou responder essa pergunta pensando na obra do Perrault, tá? Então, eu não sei depois se o Simara vai concordar ou apontar outro ponto de vista. Eu e a professora Celeste Ramos, né, nossa orientadora, nós fizemos um trabalho que também foi para uma publicação na revista Palimpsesto, comparando a Gato e o Gato Sem com Botas, né, os contos de Basile e de Perrault pelo viés da intertextualidade. E lá nós investigamos essa mudança de gênero com base nos estudos da Marisa Mendes, que ela tem um livro chamado Em Busca dos Contos Perdidos, né, as personagens femininas dos contos de Perrault, é da editora Unesp. E eu acho muito interessante esse estudo que a Mendes faz, porque ela vai falar, né, que o Perrault, ele frequentava os salões das preciosas, ele chegou até a fazer um poema, apologia às mulheres, né, então a gente pensa que o leitor é um escritor feminista, né? E aí a Mendes vai dizer que, na verdade, para pensar a obra do Perrault, a gente não pode falar que ele é um escritor feminista, e sim um termo feminilidade. Que o que é feminilidade? Né? A condição feminina expressa nesses contos. Eu pensei, né? Ela é forte ou poderosa como as fadas, ou frágil e dependente como as princesas. Por que ela diz isso? Inclusive, ela cita a própria narrativa, O Gato de Botas, né? Em que a princesa é dada a filha do rei é dada pelo mais novo também, e quando ela vê ele todo bem vestido, há um comentário irônico do narrador, né, dizendo que ela foi levada pela aparência. E a Mendes vai falar, olha, quando um personagem masculino, né, se um príncipe também se apaixona, não é feito um comentário pelo narrador sobre a aparência, enfim. Então, a Mendes vai chegar à conclusão de que há uma ironia, né? Que o Perrault ele zomba desses valores, né? Que estavam muito próximos presentes no século XVII, e em especial ele zomba com as personagens femininas. Então, do ponto de vista do Perrault. Elcimara, por favor. Então, em relação à segunda parte da pergunta, eu acho que eu não tenho nem o que acrescentar. Eu concordo com a Adriana, com o estudo que ela fez com a professora Celeste, né, do porquê ter mudado. Eu só queria acrescentar, assim, que a gata, que, aliás, não tem nome, né, ela lembra assim, ela é muito astuta, ela é muito engenhosa. Então, conforme a gente vai lendo, eu mesma, quando eu fui lendo, eu fui me lembrando da engenhosidade de Sherazade, de tantas outras personagens femininas aí, né, que tem muitas estratégias
para atingir os seus objetivos, né? Então, o protagonismo na história do Straparola certamente é da gata, conforme eu já tinha mencionado durante o nosso início de conversa aí. Eu posso complementar rapidinho? Claro. Eu achei interessante essa alusão que a Elcimara fez, essa relação com as Mil e Uma Noites, né? Porque assim como as Mil e Uma Noites, né, os contos são narrados à noite, o do Straparola também, né? As três, né? Le Piaty e Polinoto. Então, eu achei bem interessante essa aproximação que ela fez. E ele tem narrativas que vão servir de base, que vão servir de base, não. Que a gente percebe que ele está retomando alguma coisa com outras personagens, mas um enredo aí que vai tangenciar. Mas isso é papo para uma outra discussão, porque é outro ponto. Eu gostaria, se vocês me permitissem, eu gostaria de acrescentar as minhas considerações a esse respeito dos protagonistas, da gata, da troca, enfim. Bom, a respeito do se a gata ou se o terceiro filho, no caso do Basílio, o segundo filho é o protagonista, talvez, porque como a Elcimara trouxe a questão ela falou sobre o artigo da Karen Volobuev, que ela fala sobre os animais nos contos, talvez o nome desses contos seja dos personagens humanos, porque os personagens não são contos de animais, né? Que tem só animais. Né? Então, porque ali talvez eles veem realmente esses animais como auxiliares, então eles colocam o nome do conto do personagem humano ali, que foi injustiçado e vai ser depois, futuramente, favorecido. Então, eu acho que talvez a gente pode pensar por aí, a questão de contos com animais, contos com protagonistas humanos e com personagens secundários animais. Então, talvez a gente possa pensar por aí. E a respeito da gente ter essa troca da personagem das gatas pelos gatos, e a Adriana falou a respeito de que a Perrault, ele poderia ter sido considerado feminista, né? Eu concordo com ela, inclusive Jack Zips, ele diz que, na verdade, o Perrault traz vários comentários e piadas misóginas nos seus contos, né? A segunda moralidade do Gato de Botas que a Adriana citou, inclusive também é misógina, que as mulheres se atraem por aparências, né? Então ele diz isso. E talvez talvez eu pensaria o seguinte, que ele trocou a gata pelo gato porque ele não acredita, talvez, que talvez, pensando-se na dualidade da mulher anjo, mulher demônio que povoam os contos de fadas, talvez ele não pensava que uma personagem gata pudesse ser tão esperta, inteligente para ajudar, então, o seu amo. Talvez tenha sido essa a troca, ou talvez o conto chegou até ele, se ele leu ou não, se ele ouviu, talvez chegou a ele já como gato. Então, são várias hipóteses que a gente pode levantar quando se trata de contos que passaram da oralidade para a escrita, né? Sim, e complementando, né, agora eu lembrei, tem uma narrativa italiana também, dando atenção aos italianos, que é o Pinóquio, do Carlo Collodi, né, que é um escritor italiano. E no Pinóquio tem a raposa e o gato, né, que enganam o Pinóquio o tempo todo, são astuciosos. E eu me lembrei que o Carlo Collodi traduziu a obra do Perrault para o italiano. Então, olha, saiu feminino, né, as gatas se tornaram masculino, né, no Perrault, e voltou masculino para a literatura italiana, talvez por essa mediação aí do Perrault. Sim, então são hipóteses que a gente pode ir levantando. Elcimara, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu fiquei pensando no percurso do Perrault também, em relação ao título, né? Porque daí ele tornou a gata um gato e trouxe para o título, né? O Gato de Botas. Exatamente, então, ele já mudou o protagonismo ali, né? Ele mesmo mudou, né? É verdade, com certeza. Bom, eu tenho uma terceira pergunta para vocês, que inclusive é sobre o número 3, então, para fazer uma brincadeirinha aqui com o simbolismo desse número. A gente vê que esse número é presente em vários contos, assim como o número 7, o número 12, né? Tem uma estudiosa que se chama Mesquita, ela diz que o número 13 está presente um pouco por toda parte, ou seja, esse número não está presente só nos contos, mas na nossa vida, né? Então, centralizando um pouquinho mais no significado desse número, Chevalier ele diz que o 3 equivale
a rivalidade superada. Ele exprime, então, a síntese, reunião, resolução. Eu gosto muito dessa palavra quando eu falo do número 3, né? Ele equivale à resolução. Então, eu gostaria de começar com a Elcimara a esse respeito, porque eu percebi que no conto do Straparola, nós temos 3 filhos, enquanto no do Basílio nós temos 2. Então, eu vou começar com a Elcimara, para ela nos dizer um pouquinho se ela vê o significado do número 3 aqui no conto do Straparola. Então, eu sempre me chamou a atenção, né, vários contos dele, inclusive os 2 dos que eu estou estudando, com o número 3, e sim, chama muita atenção. Olhando para o Chevalier, a gente tem várias possíveis causas do número 3, né, seja religiosa, enfim, são muitas simbologias para o número 3. E tem aquela coisa, assim, uma das passagens no dicionário é citada, assim, que seria tirar a sorte na flecha, né? Então, ele fala, assim, que as flechas eram lançadas, então, a terceira, como que está lá, assim, está ligada ao rito de tirar a sorte com flechas adivinhatórias. Então, a terceira flecha vai designar o eleito, o local ou o tesouro, né? E daí eu fico pensando, tesouro relacionado aí à fortuna do Constantino, né? Porque tem muitas simbologias que a gente pode pensar, isso também tem um pouquinho a ver. Mas eu achei, assim, que o número 3 ali na obra, que inclusive eu vou falar um pouquinho dele na minha pesquisa, estaria bem relacionado a essa flecha, essa terceira flecha da sorte, que foi bem o que aconteceu com o Constantino afortunado. E a gente tem muito isso nos nossos hábitos aí populares, não é? Vamos tirar, melhor de 3, não tem isso? É a sorte, não é isso? Então, às vezes na sala a gente brinca, na sala de aula mesmo, vamos tirar melhor de 3. Então, é um hábito que a gente, até hoje a gente utiliza, né? Então, eu fico pensando que tem muita simbologia assim e que tem a ver com esse fato da sorte que o Constantino acabou tendo, né? Por ter recebido a gata como herança. Sim, eu concordo com você, Elcimara. Então, o 3, ele traz essa questão da sorte, né? Ele traz, como eu disse, sobre a resolução, eu também vejo a resolução nesse conto, né? A gata, ela traz a solução para esse terceiro filho, né? A solução mágica, inclusive, porque ela é uma gata falante, né? E você, Adriano, o que você nos diz a respeito? Então, né, o Basílio, ele é complicado, porque o Basílio, ele só colocou 2 filhos, né, embora seja a convergência, né, o mais jovem aí, o sortudo, né, que ascendeu socialmente, que recebeu a gata, é o segundo filho, né, ele só teve, o mendigo só teve 2, o Oracelo, que é o Horacinho, e o Calhuso. Né? Mas ele não deixa de ser sortudo. Mas talvez porque ele seja o segundo, é porque ele foi o ingrato. Então, eu teria que investigar a simbologia do número 2, né? Sim, é verdade. O número 2, eu não vou me lembrar direitinho agora, mas o número 2 ele traz essa questão do conflito mesmo. Por isso que o número 3 é resolução. Então, a gata, talvez, no conto do Basílio, seja o terceiro elemento mesmo, e não igual no conto do Straparola e do Perrault, que é o terceiro filho, que é o terceiro elemento. Talvez no do Basílio seja a gata, que é o terceiro elemento mesmo. Muito faz muito sentido. Porque a gente pensa que a gata ela é auxiliar mágica do terceiro filho no Straparola, enquanto que no Basílio ela é o terceiro elemento, ela é o elemento sorte, né? Personificado aí. Gostei dessas relações. Bom, e o último elemento que eu gostaria de conversar com vocês é a polêmica que vocês trouxeram na apresentação, mas, afinal de contas, quem que Perrault leu? Foi o Straparola? Foi o Basílio? Quem que tá certo nessa polêmica? O Calvino ou a Coelho? O que vocês me contam a respeito disso? Eu vou começar com a Adriana agora. Essa questão é realmente polêmica, né? A Coelho é uma estudiosa muito respeitada aqui no Brasil, né? Ela tem muitos estudos sobre os contos de fadas, é uma obra volumosa, e ela dá esse crédito para o Basílio. Mas, pensando na análise, né, a convergência com o número 3, o não conflito com a gata, né? Porque no conto do Straparola, pelo que eu entendi, não há um conflito com a gata no final, né? Assim como o conto do Perrault, me parece que tem muitos pontos convergentes com a obra do Straparola.
Porém, uma coisa que me chamou a atenção é que na obra do Perrault, o personagem mais jovem, né, o que recebe a gata, ele se torna marquês, tanto é que o gato chamam ele de Marquês de Carabás. E no conto do Basile, o Calilso se torna barão, que é um título nobre, tal como o marquês. Mas aí eu não vou entrar em detalhes qual que está superior na escada, né? Então essa é uma convergência também que me chamou a atenção. Porém, eu acho que salta mais aos olhos é as convergências com a obra do Straparola. E folheando, né, estudando esses dias, eu me deparei com um livro, queria até indicar para as pessoas que estão assistindo, para a Elcimara, né, e é um estudo também muito interessante para a minha pesquisa, é um livro chamado A Arte do Conto, do Raimundo Magalhães Júnior, e ele tem um capítulo, né, sobre os contos italianos, né, e ele deixa assim, bem no resuminho do capítulo, né, o que o Perrault deve à Straparola. Então, acho que é alguma coisa a se pensar. Acho que há outras narrativas que têm convergência com a obra do Straparola e a do Perrault. E você, Elcimara, o que você nos diz? Eu vou ter que defender o Straparola, né? Não, eu acho assim que fica eu imagino que seja assim o Straparola, porque tem bastante evidências, né? Pode ser que não seja, mas muitas coisas nos levam a crer que sim. O número de filhos, a estratégia de afogamento, né? Entre tantas outras proximidades, conforme a gente vai percebendo na leitura e comparação entre os contos. Então, eu penso que ele leu Straparola. E eu posso falar um negócio? Uma Claro! É que eu sou assim, eu vou me empolgando, falando, e acabo esquecendo algumas coisas. Então, eu queria mostrar aqui, porque às vezes quem vai assistir a live pode se interessar depois, de repente, pelo Straparola, e o meu contato com o Straparola foi através da Renata Cordeiro, que fez esse livrinho aqui, ó, As Noites Agradáveis, a tradução. São 5 contos que tem aqui, entre elas o Biancabella, que seria para a base para Branca de Neve e para vários outros aí. E eu me encantei quando eu li. Então, e ela tem uma apresentação muito boa sobre o Straparola, que foi indicação da Celeste, né? A Adriana também comentou dele quando ficou sabendo que eu ia estudar o Straparola, é muito bom. Então, fica aí a dica para quem for querer estudar o Straparola. Eu queria complementar a fala da Elcimara, né, que o Calvino, ele dá crédito ao Straparola, mas o Calvino, ele não vai muito com a cara do Basile, né? Ele chama o Basile de obscuro, e na sua coletânea de fábulas italianas, Le Fiabe Italiane, ele exclui o Basile, porque ele pega vários contos de escritores que coletaram, né, compiladores da tradição italiana, e ele exclui o Basile de sua coletânea justamente pelo dialeto napolitano, né? Ele vai chamar o Basile de um disforme Shakespeare partenopeu. Então, há motivos pelo qual ele não deu muito crédito ao Basile. E sobre a tradução, né, essa tradução integral do Degani, né, ela falou da Renata Cordeiro, eu assisti uma live esses dias do Degani, né, e ele disse, olha, não recomendo que os pais comprem esse livro do Basile para crianças, né? E eu concordo com o Francisco Degani, porque há muitos contos do Basile que tem episódios de mutilações, por exemplo, dele, a Cinderela dele, tem estupro, a Bela Adormecida, né? Então, eu recomendo que leiam, mas não comprem para crianças, e recomendo os prefácios, os paratextos que a obra tem, que são muito ricos. Elcimara, eu acho que a Renata Cordeiro, ela também fez a tradução e as notas da obra do Perrault. Ela ficou responsável, tanto é que é a que eu uso no meu doutorado, Histórias ou Contos de Outrora, ela fez a introdução, a tradução e as notas. Eu acredito que seja a mesma Renata Cordeiro. E aí, ela diz... Então, o Basile, ele é do Barroco, e o Straparola ele poderia ser considerado do Renascimento. Renascimento, isso, Renascimento. Ela diz, eu não sei se é na introdução ou em alguma nota, que ela diz o seguinte, que os contos de terror, eles foram enriquecidos pelo imaginário medieval,
e também por textos narrativos do Renascimento italiano. Aí, gente, Talvez seja o Straparola. Eu sei que é, gente. Eu vou ter que concordar. E que difícil, hein? Terminar uma live assim. Talvez seja aí. De qualquer forma, gente, veio da Itália, não é mesmo? De qualquer forma, a Itália foi uma das... Foi, na verdade, foi a precursora no quesito ali de registrar por escrito os contos maravilhosos, né? Então, não tem jeito, né? A Itália, os contos que vieram depois, sejam do Perrault, dos irmãos Grimm, grande parte deles veio da Itália, né? Então, não tem como... Isso não tem como discutir. Sim, e a gente tem que achar muito importante, né, esse resgate literário, porque quando eu vejo palestras sobre o conto maravilhoso, né, com exceção dos estudos da professora Celeste, né, as pessoas tendem a começar pela obra do Perrault. Então, acho que o nosso trabalho, né, humildemente falando, aí é um resgate literário. Sim, com certeza. Eu mesmo, na minha tese de doutorado, eu começo pelo Perrault, mas eu não deixo de lembrar o Basílio Straparola. E eu deixo bem claro que eu começo pelo Perrault, porque ele é considerado ali o pioneiro na questão não dos contos maravilhosos, mas para crianças. Né? Então é por isso que eu trago, porque eu trabalho justamente com literatura infanto-juvenil. Então, mas eu não deixo de citar os italianos e eu mostro que foi a Itália a pioneira. Não deixo de mostrar isso na minha pesquisa. É interessante você falar isso, porque, como a Adriana comentou, e realmente, os contos do Straparola também, eu comentei com a Celeste, inclusive, lendo, estudando alguns deles, tem, assim, muita crueldade. Então, é claro que para a época, né, tem todo um estudo de adequação aí, mas eu entendo perfeitamente quando você fala que o Perrault para crianças. E ali, talvez fosse para aquela época, mas para a nossa época atual, já não seria tanto assim para crianças, né? Teriam que fazer adaptações. Sim. A mesma coisa a gente pode dizer a respeito do Perrault ser feminista ou não. Aos olhos da crítica contemporânea feminista hoje, ele passa longe de ser feminista, né? Com tantos comentários que ele faz ali, ele, na verdade, pode ser considerado machista, né? Então, os tempos mudam e a gente vai revisitando esses contos e trazendo novos olhares para eles, né? Bom, meninas, eu gostaria muito de agradecer esse bate-papo. Foi, para ser redundante aqui, foi maravilhoso. Então, muito obrigado. E eu espero que, e eu tenho certeza, na verdade, que quem vai assistir vai ser levado por esses campos, pelos bosques do maravilhoso com vocês duas. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho desse pioneiro aí que foi o Straparola, e agradeço a Celeste também por ela ter me apresentado esse autor, né? Então, muito obrigada a vocês por esse bate-papo muito gostoso nesta tarde. Também agradeço pela oportunidade e obrigada por esse passeio. Me interessei fazer esse passeio pelo maravilhoso, pela Itália e pela França também, com você e com a Simara. E agradeço a oportunidade ao grupo de pesquisa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.